Pessoal, hoje o nosso tema vai ser planejamento financeiro. Então, a gente já viu os temas de inovação, a gente fez todo o lado do Canvas, cada ponto, planejamento financeiro está dentro lá do Canvas, né? E aí são os pontos que a gente tem que nos preocupar com a nosso projeto, tá? Então, não dá para a gente fazer nada num projeto que a gente não tem uma preocupação com o lado financeiro. Então, vamos ver como que o planejamento financeiro está envolvido no empreendedorismo e algumas dicas de como a gente pode trabalhar no nosso projeto, tá? Então, primeiro, né, o que que é um planejamento financeiro? Então, para o negócio, para ter um negócio é necessário que, além da ideia inovadora, que a gente comentou, né, muito trabalho, uma equipe empenhada, atitudes empreendedoras, coragem, resiliência para resolver uma solução eficiente, mas também sabemos que nenhuma empresa consegue crescer sem as condições de financiar suas operações. Então, não adianta, uma empresa que não consegue sobreviver com aquilo que ela ganha, ela não vai para frente, vai para falência, né? Então, a gente precisa ter. E a gente tem a parte do financiamento inicial, que é aquele quando vai começar o nosso empreendimento, nosso serviço, nossa consultoria, mas também tem aquele para sobreviver durante o tempo, né? Então, por que que a gente deve fazer um planejamento financeiro? Então, empreendedores nem sempre compreendem a importância do planejamento, suas rotinas, e muitas vezes isso prejudica qualquer tentativa de organização do processo financeiro da empresa, né? E aí ficam as dúvidas: como serão as vendas? Haverá dinheiro suficiente para pagar as contas? Para responder essas questões é necessário fazer um planejamento financeiro. Então, não adianta a gente na hora, deixa eu ver onde tem dinheiro e tudo mais. Precisa mesmo fazer um planejamento. Então, vocês estão vendo que, desde o início, a gente está falando da importância do planejamento. Então, planejamento é tudo na, nos projetos, nas empresas, no empreendedorismo. O planejamento é tudo. Não dá para a gente fazer nada sem ter um planejamento, tá? Então, a primeira coisa, a pessoa que tem uma empresa, ela também tem as despesas delas pessoais. Então, ela primeiro precisa ter bem claro quais são as despesas pessoais dela. Então, primeiro precisa se fazer um planejamento financeiro, porque vamos supor que a pessoa ela está trabalhando numa empresa, ela tem um salário e esse salário faz com que ela pague todas as despesas pessoais dela, impostos, IPTU, luz, água, telefone, comida e tudo mais. Então, ela precisa de um dinheiro para sobreviver. Se ela vai abrir uma empresa, ela vai sair desse trabalho dela e ela vai e as despesas dela continuam. Então, por isso, a importância de se fazer um planejamento financeiro pessoal primeiro, né? No caso de vocês no projeto, vocês não precisam inicialmente se preocupar com isso, mas esse planejamento financeiro pessoal, ele pode ser levado para o caso da família de vocês. Isso que a gente está falando aqui no planejamento financeiro pessoal, vale muito a pena vocês levarem para a família, né? Ver, ter claro que dias que vocês pagam, que são pagas as despesas, quais são as despesas, para quê? Para isso, fazendo um controle através de uma planilha eletrônica, alguma coisa, para ter claro o quanto a família ganha e quanto a família tem de despesas. Para quê? Para que consiga ajustar a vida, não precisando entrar em cheque especial, não precisando pagar juros de cartão de crédito, que é isso aí que desestrutura todo o lado da família, né? Então, equilibrar as finanças pessoais é bastante importante, tá? Então, quais as dicas que o Sebrae traz para a gente
para ter uma preocupação com o planejamento financeiro pessoal, né? Conhecer os gastos diários, acompanhe o que ganha e o que gasta diariamente, né? E aí ele dá aqui, né, uma dica de faz uma planilha e atualize sempre, né? Avalie sua renda e situação patrimonial, conheça amplamente sua situação patrimonial. Como que você está? Quanto que vale seu automóvel, se você tem um automóvel? Quanto que vale uma moto, se você tem uma moto? Quanto vale uma casa, um terreno? Tenha isso claro, né? Defina metas e objetivos, né? Sua empresa é seu maior objetivo nesse momento, mas é possível também que você tenha outras metas. Viajar. Como que a gente faz? Ah, eu tenho vontade de viajar. Poxa, vamos começar a fazer um planejamento para guardar um pouquinho de dinheiro por mês para que no final do ano, nas férias, eu consiga fazer uma viagem. Faz parte do planejamento financeiro pessoal, né? Faça compras inteligentes, né? Adquira somente o necessário. Então, tem várias dicas para você fazer compras inteligentes, não gastar dinheiro à toa. E tudo isso, você gastando dinheiro à toa, vai atrapalhar o seu planejamento pessoal. Você começa, eu tenho um cartão de crédito, eu só vou pagar no mês seguinte. Só que, em algum momento, vai precisar ter esse dinheiro. Então, esse planejamento, esse controle, saber direitinho os gastos, evitar gastos adicionais. Então, o pessoal sempre fala, não leva criança pequena para fazer compra de supermercado. Por quê? A criança vai ficar pedindo coisa, vai comprar coisas supérfluas, né? Faça uma lista do que você quer comprar no supermercado, siga a lista, né? Não compre, faça um plano de quanto você quer gastar no supermercado. Para quê? Para ter o seu planejamento financeiro bem alinhado, né? Outra coisa, né? Tenha uma reserva. Os imprevistos podem acontecer a qualquer momento da vida, por isso é importante ter uma reserva emergencial. Pense de ter uma reserva, não fique, não tudo que você ganha você gasta, né? Mantenha suas finanças pessoais separadas da jurídica. Então aqui já vai a dica para quem vai montar uma empresa, quer dizer, normalmente, quem é um pequeno empresário, ele tem tudo junto, as despesas da casa com as despesas da empresa, e aí perde todo o controle, né? Então, essa é uma das dicas mais importantes. Suas finanças pessoais devem obrigatoriamente estar separadas do planejamento feito para a empresa, né? E aí ele dá, né? Separe o CPF do CNPJ, é isso, né? O CPF é o seu pessoal e o CNPJ é da empresa. Então, esse simples ato demonstrará quais são as reais necessidades financeiras e as reais necessidades do fluxo de caixa da sua empresa. Então, o que é o fluxo de caixa? É saber o que você precisa pagar cada dia para que você não fique com valor negativo no banco. Durante essa separação, é importantíssimo, principalmente para o seu planejamento, que se inicie pela determinação do prolabore. Prolabore é aquilo: você tem a empresa, o quanto o proprietário vai retirar por mês. Ele não pode retirar tudo. Ele tem que ter um cálculo, principalmente para cobrir as despesas pessoais, mas ele tem que deixar o dinheiro na empresa, que a empresa possa reinvestir. Que ele não pode, se ele retirar todo o dinheiro, a empresa não vai ter dinheiro para pagar a despesa e tudo mais, né? Então, o prolabore é o salário do dono da empresa. E verifique se a empresa conseguirá pagá-lo. Às vezes, né, a empresa não tem lucratividade nem para pagar o salário do dono da empresa, né? Então, como que a gente faz, né? Como fazer? Antes de qualquer coisa, é importante fazer um levantamento das despesas pessoais. Após esse levantamento, você conseguirá saber a sua real necessidade de recurso financeiro. Então, é aquilo. Quanto eu gasto, o dono, né? Quanto ele gasta, é realmente aquilo que ele necessita que a empresa pague para ele, que a empresa dele, ele vai retirar o dinheiro para pagar as despesas pessoais. Senão, como que ele vai fazer? Ele vai ficar pagando juro dos impostos dele, das taxas dele. Então, ele vai precisar retirar esse dinheiro da empresa.
E a empresa precisa ter uma lucratividade para poder, no mínimo, pagar esses gastos dele, né? Então, o que é o Prolabore? É uma forma de remuneração para os sócios da empresa, quer dizer, se a empresa tem mais de um sócio, cada um vai ter o seu Prolabore, cada um vai ter o seu salário, né? E é combinado na hora de abertura da empresa, ou seja, atua como um salário, sendo essencial para o sucesso do negócio. É recomendável que todo empresário de empreendimento de pequeno e médio porte estabeleça uma remuneração pro labore para custear as despesas pessoais, aquilo que a gente já falou até agora, né? Contudo, não existe uma regra específica para calcular esse valor. Pode ser uma quantia fixa, calculada de acordo com a função de cada sócio, variável, baseado no lucro da empresa. Isso aí é tudo acertado antes de montar a empresa, né? A definição do valor e a retirada, né? E a data, né? É importante também que seja essa data tem que ser bom pro sócio ou para o dono da empresa, mas também tem que ser bom para o negócio. De repente, a data que o dono quer retirar não pode porque a empresa está com caixa abaixo, está com pouco dinheiro. Então, tem que ser bem definido. E é baseado nas necessidades pessoais e também precisa ser respondida. Quanto a empresa poderá, quando, né, e quanto a empresa poderá prover a sua necessidade, né? Em caso de resposta positiva, se a empresa conseguir pagar essas necessidades financeiras, deve-se determinar a melhor data para a retirada do recurso, que não vai influenciar no negócio da empresa. Planeje como será a retirada para não atrapalhar o fluxo financeiro da empresa. Se a resposta que a empresa não consegue pagar, se a empresa for negativa, se a resposta for negativa, você tem que aumentar suas vendas para que a empresa possa pagar, né? Então, essa, essa é uma dica dada pelo Sebrae, né? Bom, o planejamento pessoal é isso, são dicas para vocês realizarem com as famílias, para que tenham um controle bem feito. Vocês podem auxiliar os pais, a família, para fazer uma planilha eletrônica, fazer um controle dos gastos, fazer um planejamento para a viagem, né? Uma reserva para eventualidade. Então, tudo isso, fazendo um planejamento, a gente consegue chegar lá, tá? Agora, o ponto principal para a gente agora é o planejamento financeiro empresarial, que é aquilo que vocês vão aplicar no projeto, né? Então, como vai ser o planejamento financeiro do projeto de vocês? Então, aqui ele traz para a gente, né? O planejamento financeiro pessoal a gente terminou agora é fazer o planejamento financeiro da empresa. O planejamento pessoal e empresarial são muito parecidos, mas a diferença entre os dois é que o objetivo empresarial é verificar a situação econômica geral do negócio. Tem que dar lucro, né? Tá aqui em letra maiúscula. Não adianta nada. A nossa empresa ganha 1.000, gasta 1.000. Para que a gente vai ficar trabalhando feito doido se a gente não consegue ter uma lucratividade? A empresa precisa ter uma lucratividade e pode direcionar o uso do dinheiro para que seja gasto com inteligência. Então, precisa ter uma lucratividade. Para quê? Para que a empresa reinvista, que a empresa tenha um crescimento. É isso, né? Realizar investimento na hora certa, determinar custos, despesas, identificar boas oportunidades. De repente, a empresa começa a ter uma lucratividade alta, consegue comprar outra empresa e vai crescendo, né? Então, esse é o lado do planejamento empresarial. Aquilo que vocês precisam focar no projeto de vocês. Então, como fazer um planejamento financeiro, né? Então, a gente primeiro precisa pensar num contexto ajustado à realidade, né? Você tem que não dá para se fugir de uma linha de uma planilha financeira, né? Então, personalizada para os serviços da empresa, o tipo de ferramenta ela trará vários benefícios e controles. Então, utilizando uma planilha, aquilo ali fica registrado, fica fácil você
guardar, né? Fica no computador, fica fácil, né? Ter uma preocupação de fazer cópia de segurança, né? Mas ele fica ali, fica fácil. Se você utilizar ferramentas que possam ser utilizadas na nuvem, você não precisa nem andar com o computador, você pode acessar com o seu celular e tudo mais, né? Então, mas é importantíssimo ter uma ferramenta. Nesse primeiro momento, a gente precisa se preocupar com um planejamento para a implantação do nosso negócio. O que a gente vai precisar para implantar nosso negócio? A gente vai precisar comprar alguma coisa? A gente vai precisar pagar consultoria para alguém nos ajudar a montar um negócio? Vai precisar pagar um designer para fazer o logotipo da nossa empresa? Então, tudo isso aqui vocês têm que pensar. O planejamento financeiro é esse. Como vocês vão colocar a empresa em pé? Vocês têm a ideia, vocês vêm trabalhando, estão lá. A inovação, beleza. O Canvas, beleza. O plano de marketing, vocês estão tudo em cima de plano. Agora, tudo isso vai gerar o quê? Você vai precisar de dinheiro. O que você precisa para cada projeto que vocês escolheram, cada equipe, vai precisar de uma linha de, vai precisar de investimento. Então, quais são os investimentos? Pensem sobre isso, pesquisem, né? É uma linha que vai se trabalhar. Então, primeiro, né? Identifique a real situação do seu negócio. Reveja pontos importantes vistos até agora do seu negócio, como tempo de mercado que possui. No caso de vocês, vocês não estão fazendo um planejamento para a continuidade do negócio, vocês estão fazendo um planejamento para implantar o negócio, né? Então, aqui vocês não têm tempo de mercado, né? Mas tipo de produto ou serviço oferecido. Então, o que vocês estão oferecendo? Tem que ter claro isso. Qual o público-alvo? Pontos positivos e aqueles que precisam ser melhorados. Quais os pontos positivos que vocês enxergam, que vocês já viram dos concorrentes e que vocês precisam colocar na empresa de vocês, ou no negócio de vocês, ou no serviço de vocês, tá? Aí, a gente, pensando nisso, a gente pode o Sebrae sugere para a gente fazer cenários, né? Cenários bem positivos, aqueles que vai tudo dar certo, não vai acontecer nada na, no mercado, a gente vai vender bastante, então é um cenário positivo. Um cenário negativo, né? O que pode acontecer? A gente está vivenciando agora períodos de eleição. O que vai acontecer se um candidato ganhar, se outro candidato ganhar? Tá acontecendo? Que pode acontecer nas guerras? A gente está tendo a guerra lá da Rússia com a Ucrânia. E se virar uma guerra mundial? Então é aqui, a gente entra com uma possibilidade negativa. Se entrar uma guerra mundial, ninguém vende nada, como que vai ser? E um terceiro cenário seria aquele mais próximo da realidade. Então, vão ter pontos positivos, pontos negativos, mas a gente vai ter uma lucratividade mais próxima da realidade. Então, esses são pontos para se pensar. E aí, vocês vão colocar em prática isso. O que está acontecendo? O que está acontecendo no mercado que pode influenciar o projeto de vocês, o projeto que vocês estão querendo montar, né? Como que está? Como que está a concorrência? Está aumentando a concorrência? Tem mais pessoas trabalhando na mesma linha que vocês estão imaginando trabalhar, né? Aí ele traz para a gente aqui uma forma de a gente trabalhar com plano de ação. É aquilo, ó, planejamento e plano de ação. Então, plano de ação a gente precisa trabalhar para ter claro tudo aquilo que a gente vai fazer. Então, ele divide para a gente atividades baseadas na mão, né? E 5 ações, 5 pontos importantes para ter esse plano de ação. Então, primeiro, ação, objetivo, quantidade, o que fazer e prazo.
Vamos ver detalhadamente o que é cada um deles, né? Então, ação, né? É o polegar. Ele representa a ação a ser tomada, aquilo que a gente vai fazer primeiro para levantar os nossos custos, né? Então, por exemplo, a gente vai precisar contratar pessoas. Então, essa é uma ação, né? Depois, o dedo o indicador, ele mostra o objetivo daquela ação. Qual é o objetivo? Ter um auxiliar administrativo para ajudar na área financeira, tá? Que mais? O dedo médio, né? Ele define a quantidade de recursos no final da ação. Então, contratação de 2 auxiliares administrativos. Aqui são exemplos, né? E o que fazer? O dedo anular. O anular traz a lista de compromissos indispensáveis para a ação acontecer. Exemplo, anunciar vaga, agendar entrevistas. Vocês devem lembrar que a gente fez alguns planos de ação, né? Plano de ação para acampamento, lembra? Todos os planos que a gente, todas as atividades que a gente tem que fazer para fazer um acampamento, né? Então, é isso aqui. A gente tem que fazer cada ação, a gente relatando isso. E muito provavelmente custos e tudo mais, né? E prazo, né? O dedo mínimo estabelece o prazo em que essa ação seja concluída. Anunciar vagas em 2 dias e agendar entrevistas em 10 dias. O exemplo aqui, né? Prazo é tudo, né? E a gente comenta com vocês esse lado. Vocês precisam ter bem claro o lado de prazo. A gente cobra, os professores cobram bastante esse lado de prazo. Para quê? Para que vocês costumem a trabalhar em cima de prazos, né? Atender, atender prazos, isso faz com que a coisa funcione direito. Uma empresa, pelo mínimo que seja, ela precisa cumprir prazo. Enxerguem vocês como clientes. Vocês compram alguma coisa, se a empresa promete para vocês entregar daqui 2 dias, e se não entregar, o que, que vai acontecer? Vocês vão ficar descontentes. E vocês sendo dono da empresa, se vocês prometerem prazo, tem que cumprir. Então, prazo é um ponto importantíssimo, tá? Então, utilize planilha como ferramenta. Então, um bom controle só pode ser bem executado com a ajuda de ferramentas. Então, vocês vão fazer uma planilha do projeto de vocês. Primeiro, o que vocês vão precisar para implantar? Vocês vão precisar local, alugar um local? Vocês vão precisar fazer, contratar um designer para fazer propaganda? Vocês vão precisar comprar computadores para a empresa? Então, cada um de vocês, para cada projeto, tem uma necessidade diferente. Então, levantem essas necessidades, levantem os preços, pesquisem os preços e façam uma planilha para saber quanto vai ser o investimento inicial para fazer com que a empresa caminhe, né? Depois, pode ser que vocês precisem valores durante os meses de funcionamento. Então, façam também uma segunda planilha pensando naquilo que vocês imaginam que vão receber com aquilo que vocês imaginam que vão ter como despesa, tá? Para ver como que funciona. Então, o planejamento financeiro é nessa linha. Então, pensem para cada um. Então, o que que vão ser? A partir do momento que você consiga ter esses valores, você consegue fazer um plano para reduzir as despesas, acompanhar os gastos e garantir que a meta está sendo atendida, né? Então, vocês precisam trabalhar nessa linha, tá? Aí aqui a gente vem para vocês pensarem na continuidade da proposta de projeto que vocês vão fazer. Vocês vão fazer uma implantação e ele vai começar a trabalhar mês a mês, né? Então,
que a gente tem? A gente tem os custos e despesas fixas e variáveis, né? Então, uma das funções da planilha de controle é você ter classificado o que são as despesas e custos fixos e variáveis, né? Então, vamos ver o que é cada um deles, né? Então, o que são os custos? Custos fixos e variáveis, no momento em que analisamos o planejamento financeiro, torna-se interessante a gente distinguir isso, nessas duas categorias, né? Então, o que são os custos? A nossa empresa vai fabricar alguma coisa, então a matéria-prima, aquilo que é utilizado para produzir, são custos, né? Gastos com manutenção de máquina. A sua empresa vai ter máquinas, vai ter alguma coisa relacionada a isso. A energia elétrica ligada para a produção. Tudo isso são custos. Os custos são aquilo ligados ao seu produto, tá? Salário da equipe de vendas ou funcionários envolvidos no processo produtivo. Tudo isso são custos. Os custos geralmente estão ligados à parte produtiva da empresa, ou seja, estão mais relacionados com a fábrica. No caso do comércio, está relacionado ao custo de mercadoria vendido e no serviço dos custos a serem vendidos. Quer dizer, se vocês forem montar uma empresa de call center, que é atendimento a, a telefônico, né? Vocês não têm produção, não vai ter matéria-prima, não tem nada. Vocês vão ter um investimento inicial, que é a compra de computadores, e aí mesas e tudo mais. E depois, quais são os custos disso? Então, é o custo de pagamento dos funcionários que estão atendendo, porque eles vão ser o serviço, é o serviço de atendimento, tá? Então, esse é o lado dos custos. Então, o que são os custos fixos? São aqueles que permanecem inalterados, independente do volume de vendas, né? Então, conta d'água, aluguel, salário. Vocês vão alugar um salão para montar um call center, né? O aluguel, se ele tem espaço para 100 pessoas, o aluguel é o mesmo se lá dentro tem uma pessoa ou se tem 100 pessoas. O aluguel é o mesmo ali, né? Então não muda. A conta de água muitas vezes é mais ou menos fixo, né? Os salários aí varia de acordo com as pessoas, mas no geral a gente contrata 100 pessoas, a conta d'água vai ser sempre a mesma, o aluguel vai ser sempre o mesmo, os salários vão ser sempre os mesmos, tá? E os custos variáveis? São aqueles que variam conforme a produção ou volume de vendas, né? Então, vamos supor que a gente tem, pegando esse lado do call center, né? A gente começou nosso projeto, ele tem espaço para 100, né? Mas a gente contratou 50 pessoas para atender. Então, no ano inteiro, a gente vai trabalhar com 50 pessoas. Agora, chega no final do ano, que aí aumenta o volume de vendas e tudo mais, a gente vai contratar pessoas temporárias. E aí que o salário dessas pessoas temporárias é que vão ser os custos variáveis. Então, vai variar mais o quê? Vai ter mais consumo de água, vai ter mais consumo de energia elétrica, porque vão ter mais computadores para essas 50 novas pessoas só trabalhando no final do ano. Então, é isso que a diferenciação. O custo fixo é aquilo que a gente tem num grande período do ano, né? E os custos variáveis são aqueles que mudam decorrente de alguma alteração no nosso volume de vendas. É o que ele fala aqui, né? Produção ou vendas, tá? E as despesas, né? O que são as despesas? A gente tem que diferenciar bem o que são custos e despesas. Então, as despesas são os demais gastos utilizados para a manutenção da atividade fim da empresa, mas que não tem relação com ela diretamente. Então, por exemplo, o que são as despesas? São as áreas administrativas da empresa que não estão ligadas ao atendimento, mas, por exemplo, a área de recursos humanos, que faz todo o trabalho de contratação, mas ela não está ligada ao ponto principal da empresa, no caso aí o call center. Então,
pensem nos seus negócios e imagine e trabalhe bem a diferenciação de custos e despesas, tá? Então, como as despesas podem ser classificadas, né? Despesa comercial destinada à obtenção de receita, que são salários, encargos, comissões, publicidade e outra, despesas administrativas, destinada à manutenção e melhoria e aplicação dos resultados, despesas financeiras, que é o dispêndio com manutenção do capital circulante, do capital de juros, é a área que investe, é a área que cobra, né? Despesas gerais, são todas as despesas da empresa que não poderão ser atribuídas diretamente ao produto fabricado ou comercializado. Quer dizer, o que a gente tem como despesas gerais? Material de limpeza do escritório, né? Material, às vezes a empresa precisa fazer uma manutenção no prédio, tudo isso ela entra como despesas gerais, não está ligado ao quê? Aos produtos ou comercializados da empresa. Então, esse é o lado das despesas. Então, a gente tem custo é aquilo que é ligado ao negócio da empresa e despesas são aquelas que existem mesmo na empresa, mas que são utilizados para manutenção do negócio, tá? Então, a gente tem as despesas fixas, né? Que são aquelas que não possuem nenhuma relação com o custo do produto. Então, por exemplo, a gente tem uma conta de água que é paga na parte da produção, da fábrica, que é ligado ao produto. E a gente tem a conta de água que ela é ligada às demais áreas da empresa. Então, a gente tem a despesa da conta de água. O aluguel, a mesma coisa, não está ligado à produção, então ela é despesa. Material de limpeza, salários dessas pessoas que não estão ligados diretamente à produção. Às vezes fica um pouco confuso, mas o que a gente tem que ter bem claro é isso. Os custos são aqueles ligados à área do negócio da empresa. Se for fábrica, então é tudo aquilo que está ligado na produção. Se for serviço, o negócio da empresa é serviço, mas a empresa tem aquela linha direta que é ligada ao negócio dela, mas também tem as áreas que auxiliam, né? Pessoal de limpeza e tudo mais, então aí ela entra como despesa. Então as fixas são isso, né? Aquelas que acontecem mensalmente, e as despesas variáveis são aquelas que, se tiver alguma coisa adicional, quebra de alguma coisa, pode ser comissões ou pode ser impostos de pessoas não ligadas à produção, são as despesas variáveis, tá? No caso do projeto de vocês, eu estou trazendo esse lado de custos e despesas, mas no caso do projeto de vocês, vocês trabalhem mesmo, coloquem o nome gastos, né? Não vamos se preocupar tanto com custos ou despesas, mas vamos pensar em gastos. Independente dessa classificação, o importante é a gente pensar o quanto a gente vai ganhar e o quanto a gente vai gastar. Então, montem uma planilha nessa linha, né? Receitas, que é os ganhos, e gastos, que pode ser custos ou despesas, tá? Então, a gente tem aqui algumas dicas para controle financeiro. Então, fluxo de caixa. O fluxo de caixa é aquilo, é saber quanto você ganha por dia, né? Cada dia você ganha. Uma empresa faz isso, uma empresa ela recebe dinheiro todo dia e também gasta todo dia. Então, por isso que é importante você ter um controle numa planilha diário para saber, olha, ganhei 1.000, gastei 500, e aí sobrou 500. Aí amanhã eu gastei 500, ganhei 500 e gastei 1.000. E aí você ficou no negativo 500, só que tinha sobrado 500 do mês do dia anterior, então você consegue ficar com o controle direitinho. Então, por isso que é importante você fazer dia a dia o quanto você ganhou e o quanto você gastou e aí isso é chamado fluxo de caixa para ter um melhor controle, né?
Compreenda o ciclo operacional do empreendimento, né? O período decorrido entre a fabricação do produto ou concepção do serviço até o recebimento. Então, muitas vezes, você precisa, na sua empresa, fazer um investimento para produzir, e aí você só vai receber quando entrega. Então, quanto que é esse tempo? Você tem dinheiro para ficar sem receber por quanto tempo? Né? Então, é isso que eles chamam de ciclo. Né? Então, quanto menor ele for, melhor o fluxo da sua empresa. Quer dizer, você começa lá, você gastou um dinheiro e aí você só vai receber daqui 3 meses. Então, você precisa ter um dinheiro para suprir as suas despesas nesses 3 meses até poder receber. Então, esse é um controle importante. Então, pensem nisso com relação ao planejamento financeiro do projeto de vocês. Será que vai precisar de um ciclo longo para receber? Né? Então, pense nessa linha. Tá? Dicas para o controle financeiro. Ficar de olho, né? Atente-se no controle financeiro. Conceito de estoque, né? Então, tomar muito cuidado para não comprar muita coisa. Isso acontece tanto do lado pessoal, na casa da gente, né? Não vale a pena a gente ficar estocando muito produto, porque a gente vai ter dinheiro parado, ou a gente gastou dinheiro com isso, né? E na produção é a mesma coisa, na fábrica a mesma coisa. A gente tem que comprar aquilo que a gente vai usar rápido, não deixar parado lá, porque a gente comprou, a gente teve que investir dinheiro. Então, esse conceito de estoque é uma preocupação grande que as empresas têm que fazer. Aí eles falam bastante na linha de Lean Manufacturing. O que é isso? É você ter o produto bem na hora que vai produzir. As empresas montadoras de automóvel trabalham muito nisso, né? Então, eles têm parcerias com os fornecedores. Então, por exemplo, a GM tem uma parceria com a Pirelli que entrega pneu, né? Então, eles não têm um estoque de pneu. Eles falam, olha, vou produzir 1.000 carros por dia e a Pirelli entrega lá 5.000 pneus, né? No dia, para que a produção saia. Então, não tem uma linha de ficar fazendo um estoque de pneus e tudo mais. Né? Então, esse é um ponto importante nessa linha de que eles chamam de Lean Manufacturing. Então, qual que é a dica? Né? Tenha um controle do contas a pagar e contas a receber, é aquilo. O quanto, como é o seu controle do quanto você vai pagar e o quanto você vai receber, tá? Por dia, para que você não fique devendo, tá? Então, o que vocês vão fazer nessa linha do planejamento financeiro? Primeiro, vocês vão pensar o que vocês vão precisar de valores para montar o seu negócio. Né? Pensem, baseado em cada projeto, o que vocês vão precisar de valor inicial para o investimento de vocês, né? Para investir, para que o projeto de vocês saia do papel, né? Saia lá do Canvas, mas que você consiga fazer. Então, que dinheiro vocês vão precisar? E depois, o que vocês vão precisar, como vocês imaginam que será o dia a dia ou por mês, como que serão as despesas do projeto de vocês, tá? Então, pensem nisso, trabalhem e façam a atividade na sala de aula, tá? Obrigado, abraço.